Bem-vindos, amigos engenheiros, arquitetos e todos os que acompanham o Dicas da Arquitetura, ao curso de AutoCAD. Lembrando que as aulas são sequenciais e por tópicos, e por isso você pode escolher qual comando quer aprender. A aula de hoje é sobre o comando retângulo. O comando retângulo te possibilita criar quadriláteros de diversas maneiras. Você pode habilitar esse comando digitando R, E, C e apertando Enter, ou indo na aba Home, no submenu Draw e clicando nesse íconezinho bem ao lado do arco. Com o comando habilitado, o AutoCAD permite que você desenhe livremente o seu retângulo. Isso se você não estiver preocupado com suas dimensões e formato. O AutoCAD pede que especifique um primeiro ponto, e assim que você seleciona esse primeiro ponto, ele pede que você especifique outro ponto oposto para finalizar o seu retângulo. E ao clicar, estará finalizado. Caso queira um retângulo com medidas específicas, habilite o comando novamente, indo na aba Home, no submenu Draw e selecionando a opção Retângulo. Selecione um primeiro ponto e note que o AutoCAD pede que especifique um segundo ponto ou crie um retângulo usando área, dimensão ou rotação. Selecionando a opção área, o AutoCAD pede que insira o valor da área. Vamos colocar 500 unidades como exemplo. Então o AutoCAD pergunta se o retângulo deve ser baseado em comprimento, que é a primeira opção, ou a altura, que é a segunda opção. Vou usar a primeira opção. É só clicar, então ele pede que digite o comprimento do retângulo. Vou usar como exemplo 20 unidades, e pronto, o AutoCAD criou o meu retângulo com base na área e no comprimento. Usando a ferramenta Dimension Linear, é possível observar que esse retângulo tem 20 unidades de comprimento. E se eu quisesse fazer um retângulo usando a área, e ao invés de escolher o comprimento, eu escolhesse a altura, seria muito simples. Eu precisaria apenas habilitar o comando retângulo, especificar um primeiro ponto, clicar na opção área e em seguida digitar área. E no exemplo nós vamos colocar 500. Agora, ao invés de selecionar a primeira opção, vou selecionar a segunda opção, que é a altura. Vou usar os mesmos valores para facilitar o exemplo. Digito 20 e aperto Enter. Perceba que o retângulo tem a mesma área do anterior, só que um foi criado baseado no comprimento e o outro na altura. A outra maneira de você criar um retângulo é usando as informações de base e altura. Se eu quisesse criar um retângulo com 32 unidades de base e 15 unidades de altura, eu precisaria apenas habilitar o comando, especificar um primeiro ponto e selecionar a opção Dimension. Neste momento, o AutoCAD pede que eu insira o valor do comprimento, que no caso queremos 32 unidades. Então aperto Enter. O AutoCAD agora pede a altura e queremos 15 unidades de altura. Aperte Enter e note que o nosso retângulo está pronto. Agora é só escolher o local e clicar. Para conferir os dados, vamos usar o Dimension Linear. E está perfeito com as medidas escolhidas. Existe uma terceira opção, que é a Rotation. Essa opção permite que você crie retângulos a partir de uma inclinação escolhida. Para entender como esta opção funciona, habilite o comando retângulo e especifique o primeiro ponto. Após clicar, aparecerá as opções que já trabalhamos, que são área e Dimension. E aparece uma terceira opção, que é a Rotation. Clique nela e observará que ao movimentar o seu mouse, o seu retângulo criará diversas inclinações. Caso ele apenas se movimente na vertical ou na horizontal, significa que a ferramenta Ortho está habilitada. Para desabilitar, aperte F8 e agora poderá mover livremente o seu retângulo. Escolha a inclinação ou digite o ângulo de inclinação. Vou digitar 60. Ou seja, meu retângulo terá 60 graus de inclinação. Agora, posso usar a área ou dimensões para criar o meu retângulo. Vou escolher a opção Dimensão, digitar 25 de comprimento e 22 de altura. Clico no local desejado e pronto. Lembrando que esses valores usados foram apenas para exemplo. Para confirmar a inclinação do meu objeto, vamos utilizar o Dimension Angular. Vou desenhar uma linha aqui para usá-la como eixo X
e utilizar o Dimension angular. Vou clicar nesse eixo X, que era o ponto de partida, e clicar nesta reta, que é a base que estava sobre o eixo X, antes de ser rotacionado. Vocês podem observar que há 60 graus de inclinação, lembrando que o AutoCAD rotaciona no sentido anti-horário. Para medir o comprimento e a altura, vamos usar o Dimension Aligned. Selecione a lateral, que é o comprimento, e a altura. E os valores são 60 graus de rotação, 25 unidades de comprimento e 22 unidades de altura, que foram os dados que fornecemos para criar o nosso retângulo. Pratique o máximo que puder. AutoCAD é pura prática. Se esse vídeo te ajudou, clique no botãozinho curtir para que possamos saber. E clique no inscreva-se para não perder os próximos vídeos. Um grande abraço, nos vemos em breve e até a próxima aula.